grande satisfação participar desse encerramento de um evento desta monta, de um evento que provoca, um evento disruptivo, um evento que nos faz e nos fez pensar durante 3 dias o que podemos fazer, como podemos trazer para a sociedade, para a população e para o nosso país melhorias, integração, justiça, equidade e sustentabilidade. Então, é um evento pensado cuidadosamente, com diversos atores, e muitas vezes se pensa no sistema de saúde, olha-se para aqueles atores diretos, que prestam serviço direto, mas a gente sabe que o sistema de saúde, o ecossistema de saúde, ele acaba impactando tudo. Então, quando a gente olha um evento desta monta, e a gente olha a forma como ele foi pensado, e ele sempre é pensado ao longo desses anos, a gente percebe que estamos num caminho de construção criativa. Do ponto de vista da saúde suplementar, da regulação, o que a gente pode colocar? Sendo de forma repetitiva, sim, de forma redundante, sim, mas essa é uma tônica que precisa estar introjetada entre nós. Nós participamos de um sistema de saúde que tem várias vias de acesso. Falei isso hoje ao longo de algumas falas, né? O acesso pelo sistema público, o acesso pelo desembolso direto, o acesso pela saúde suplementar. E antes disso, de falarmos de acesso, precisamos pensar de que forma nós queremos o cuidado e a atenção à saúde. Nós não podemos olhar para o sistema de saúde, seja ele público ou suplementar, como uma prateleira de produtos, como onde você busca de forma consumerista, né? A saúde não é um produto consumerista. Existe uma relação de consumo, mas ele não é algo que eu escolho sair e buscar. Hoje eu vou fazer uma ressonância magnética, hoje eu quero fazer isso. Então, nós temos que perceber que o sistema de saúde ele precisa buscar a coordenação do cuidado e de que forma o paciente no centro da atenção. Isso vale para a saúde suplementar. Isso tem que valer para a saúde suplementar. A agência vem dizendo há muito tempo que as operadoras elas não são apenas intermediadoras, elas precisam ser gestoras desse cuidado dessa população. E o que nos impede, quando eu falo nos impede, não só o órgão regulador, mas o sistema como um todo? O que nos impedia de avançar? São 25 anos de regulação, e por que a tônica? O diagnóstico ele já existe há muito tempo. Longevidade, envelhecimento, custos cada vez mais altos, incorporação tecnológica vertiginosa, esse diagnóstico ele já existe desde há muito. O que nos impediu de avançarmos cada vez mais? Um dos principais pontos é exatamente o grau de desconfiança e de assimetria. Desconfiança, porque nós estamos falando de conflitos de interesses. Não deveria haver esse conflito de interesse, porque o interesse maior é o resultado em saúde. O interesse maior deve ser sempre a promoção da saúde, e não a prevenção de doença ou a recuperação da saúde. Esse é o interesse maior. Mas existem esses conflitos e a desconfiança junto com a simetria de informação. A simetria de informação sempre é usado, né, isso virou um jargão, a simetria de informação, porque o cidadão beneficiário ou cidadão que acessa o SUS, ele não detém a informação, mas ele não detém o conhecimento técnico. Então, sim, olhamos para o paciente no centro da atenção, ele não conhece
o mediquês, ele não conhece o juridiquês, ele não conhece os termos técnicos e se sente perdido. Quem é responsável por conduzi-lo neste caminho que já é árduo, porque, falando em saúde, ele está fragilizado? É o médico assistente é o responsável por essa condução. E por isso a gente precisa construir relações de confiança, para que isso possa se estabelecer. Por que não avançamos nisso? Eu acho que tínhamos vários cenários. Olhando para 25 anos, 10 anos atrás, primeiro, fragmentação de dados, fragmentação de informação. A própria tecnologia não nos permitia integrar essas informações. Então, por mais que disséssemos e entendêssemos que o paciente é o dono da sua informação de saúde, mas ele também não as tinha em mãos ou não as compreendia. E nós não tínhamos tecnologia suficiente para haver esse compartilhamento. Então, para mim, esse foi um dos pontos que não nos permitiu avançar, mas que hoje ele é alvissareiro, porque nós, sim, temos hoje ferramentas e tecnologia para avançar numa interoperabilidade, numa conversa de sistemas de dados frente a essa fragmentação de cuidado. Agora há pouco conversávamos ali no saguão, e outro ponto importante: saúde está intrinsecamente ligada à educação. Mas não é a educação, o acesso ao grau de escolaridade A, B, C. É a educação geral, educação para o consumo, educação sobre o seu autocuidado, sobre a sua responsabilidade consigo mesmo. E por que eu digo isso? Se estamos falando de enfrentamento dos problemas que poderão vir em função do envelhecimento, né, da mudança etária, e que bom que nós temos aí uma expectativa de vida cada vez maior, cada vez mais e mais. A situação não queremos só viver mais, queremos viver mais com qualidade. É o conceito do envelhecimento ativo lá da Organização Mundial de Saúde, já amplamente conhecido. Envelhecimento com qualidade, com autonomia. E como é que a gente consegue isso? A responsabilidade não pode estar apenas a cargo do médico assistente ou do prestador, do hospital, da clínica. Essa responsabilidade não pode ser só do governo, só do órgão regulador, no caso da saúde suplementar. Ela é uma responsabilidade de todos. É por isso que eu falo da educação. E a educação que eu digo é na base. O jovem, e eu não sou da área da saúde, mas sabemos, em vários artigos científicos, tanto de psiquiatras quanto de psicólogos, o jovem ele é imediatista por natureza. Ele não pensa no futuro, ele não espera nada do futuro, porque ele vive de forma muito afã o hoje. Mas é possível conscientizá-lo de que toda essa vivência, toda essa vivacidade, toda essa garra, ela precisa ser perene ao longo da sua vida e mostrar a esse jovem que ele pode, sim, chegar aos 80, aos 90 anos com a mesma vivacidade de hoje. Então, é dessa educação que eu estou falando. Enfrentamento de envelhecimento, ele passa desde a idade jovem, porque é o que eu faço. Claro que falar isso para quem já está na idade avançada, e este idoso ou este pré-idoso já iniciar o seu uma melhoria, é válido. Mas se estivéssemos cuidando do nosso envelhecimento desde o início, com certeza teríamos bons resultados. Mas
para não me delongar muito, por que eu estou falando isso? Novamente, repito o que eu coloquei em outros painéis. Quando se fala de sustentabilidade, o resultado financeiro, ele não é o objeto, ele não é o fim em si mesmo, ele é a consequência do nosso modelo de atenção à saúde. Então, educação, comportamento, cultura, e quando caminhamos para essa mudança de cultura e para um cuidado e uma jornada do paciente não fragmentada, não hospitalocêntrica, com maior cuidado, eu vou ter o resultado financeiro. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Se todas as políticas regulatórias forem pensadas em o que eu vou fazer para diminuir custo, estamos fadados ao fracasso. Porque as minhas ações não podem ser voltadas para diminuir custo, e sim para promover a saúde, promover a atenção. A partir daí, sim, eu terei o resultado financeiro. E, para finalizar, quando falamos em equidade, não posso deixar de mencionar aí também o aspecto de integração do público-privado, do que já nos avizinha, já se apresenta para nós a possibilidade de continuidade da atenção, ainda que ela se inicie no privado, que ela continue no público. Eu digo isso porque nós estamos vendo o nascedouro e já o desenvolvimento do programa Agora Tem Especialistas, que, para mim, me parece de um grande aprendizado, de que forma a iniciativa privada pode se integrar à iniciativa pública para que a gente garanta o princípio constitucional da integralidade da atenção à saúde. Sabemos que existem as várias formas de acesso, sabemos que existe aí um cuidado fragmentado, mas se o sistema todo conversar, estiver integralizado, a gente pode, sim, enxergar uma outra forma de coordenação do cuidado, em que todos nós sejamos os responsáveis, os atores responsáveis, e não, esse paciente é da saúde suplementar, o problema é da saúde suplementar, ela é que cuide. Não, esse aqui, o problema dele é do SUS, e o governo que cuide, o SUS que cuide. Não, somos todos brasileiros, somos todos cidadãos, somos todos objetos, sujeitos do direito à saúde. E aí todos esses atores participantes e que são impactados por todas essas ações estão de forma integralizada para promover a saúde. No passado, eu não enxergava tantas possibilidades como agora, haja vista a maturidade do setor, dos prestadores, dos médicos, das operadoras, do próprio cidadão, a maturidade em que o nosso país se encontra, para que a gente faça esse debate franco, despido de preconceitos, aberto e buscando o objetivo que é a promoção da saúde. Obrigada. Obrigada, doutora Carla Soares, diretora de gestão interina da ANS. Antes da gente dar sequência ao evento, gostaria de convidar ao palco para compor a nossa mesa, nosso palco de encerramento, Agnaldo Dantas, analista de tecnologia e de inovação do SEBRAE, que é um patrocinador desse evento, responsável também por fazer o Rio Health Forum acontecer. Obrigada, doutor Agnaldo, muito obrigada por compor. Agora, convido para fazer o uso da palavra a doutora Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina, primeira mulher eleita. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Josier pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre saúde, que, afinal de contas, é uma preocupação de todos nós, e muito satisfeita também de, mais uma vez, encontrar o Nelson Tais, que foi meu colega, digamos assim, da UERJ,
E acabei de receber hoje a notícia que fui considerada como eleita, digamos assim, professora emérita da UERJ no Conselho Universitário. É um prazer muito grande falar aqui, porque a Academia Nacional de Medicina foi fundada em 1829 por Pedro I, no dia 30 de junho de 1829, com a missão de cuidar da saúde do povo brasileiro. E o que eu acho que nós estamos tentando agora fazer também é, de novo, chamar a academia às suas responsabilidades no que diz respeito não só de cuidar da saúde do povo brasileiro, como também de cuidar do ensino médico. Então, quando eu tomei posse como presidente da academia, e isso eu queria agora fazer um parênteses, eu acabei de falar sobre isso ontem na academia, nós elegemos, ao longo desses 196 anos, nós elegemos 692 membros titulares, dos quais apenas 11 são mulheres. Então, a proporção de mulheres eleitas na academia é cerca de 1,6%. Então, não é muito. Mas a gente vai conseguir chegar aonde devemos chegar. Então, quando eu entrei na academia, eu tive algumas propostas que foram, basicamente, tornar a academia mais nacional, que a academia devia se ocupar do ensino médico e deveria se voltar mais para a população, no sentido de ter uma palavra a respeito, principalmente, das doenças crônicas. Eu gostaria de dizer que qualquer programa de saúde, obviamente, em qualquer país do mundo, deve ter como figura central o paciente. Só que, se esse paciente não for cuidado por uma equipe competente, e aí eu quero dizer que é muito importante que seja uma equipe, e que seja competente, nós não vamos chegar a lugar nenhum, independente da quantidade de dinheiro que seja colocada. Porque o problema todo não é a quantidade de dinheiro. Claro que dinheiro é muito importante. Mas, por exemplo, hoje existe, publicado, inclusive no JAMA, que é o Journal of American Medical Association, feito no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, um trabalho científico da melhor qualidade, mostrando que, para o sistema suplementar de saúde, é mais barato pagar uma academia de ginástica do que arcar com os custos de pessoas inativas anos depois. Só que ninguém faz isso. Então, não necessariamente o problema é dinheiro. O problema é, como disse a nossa colega da Anvisa, é cuidado. E o que é que a gente precisa para ter cuidado? A primeira coisa básica é ter médicos e equipe de saúde competentes. Hoje, o Brasil tem 456 escolas de medicina funcionando, perdemos apenas para a Índia em número de escolas. E existe uma tradição no Brasil que não se fecha nada. Fechar é uma coisa que nós, brasileiros, temos muita dificuldade. Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com as faculdades que estão sendo abertas, porque hoje o Brasil é o país que envelhece mais rapidamente no mundo. Para chegar à idade que nós temos hoje aqui no Brasil, a França levou cerca de 146 anos. E nós estamos correndo muito rapidamente e, lamentavelmente, estamos ficando velhos antes de ficarmos ricos. Então, nós temos uma população que está envelhecida e que, portanto, precisa de cuidados e que nós não estamos formando bem os nossos, entre parênteses, cuidadores. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que o médico, ao atender um paciente, ele não conversa com o paciente e pede exames. E, muitas vezes, ele diagnostica por laudos. Eu discuti recentemente com o economista Armínio Fraga, que eu acho que todos conhecem, que mostra, com gráficos bastante convincentes, que o Brasil é, dentre as nações da OCDE, o país que pede maior número de ressonâncias magnéticas per capita. Obviamente que isto onera não só o SUS, como onera a saúde suplementar.
Então, nós temos um problema. E por que as pessoas pedem essa quantidade de exames? Porque as pessoas não conseguem conversar com os pacientes. Então, quando a gente coloca a inteligência artificial, é claro que isso é muito importante, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, é muito importante como ferramenta, não é importante para substituir o médico. Agora, um médico que não sabe, ele provavelmente será substituído pela inteligência artificial, que, mesmo não sendo a melhor coisa do mundo, deve saber um pouco mais do que o sujeito que não sabe nada. Porque, veja bem, quando eu me formei em medicina, claramente, para a gente entrar numa faculdade de medicina, a pessoa precisava ter um recorde de ser bom aluno. Hoje, o necessário é ter dinheiro. Com dinheiro se faz, qualquer um se forma em medicina. Então, isto não pode ser um parâmetro, não é razoável isso. Os Estados Unidos, há um tempo atrás, através do relatório Flexner, ele fechou várias faculdades. A gente tem que olhar as faculdades. Recentemente, eu discuti com o ministro Padilha e disse para ele: ministro, nós estamos numa situação complicadíssima com essas faculdades que realmente não ensinam porque não tem infraestrutura, não tem professores e não tem hospital. Aí o ministro vira-se para mim e diz assim: não, mas nós vamos avaliar. A minha resposta para ele foi a seguinte: essa avaliação vai ter consequências? Porque, se não tiver consequências, é melhor não avaliar, porque vai ser mais uma desmoralização do sistema, que nós não precisamos disso. Então, a minha dificuldade hoje é o quanto que o médico sabe a respeito do seu paciente. Veja bem, nós temos hoje uma série de doenças crônicas, e eu vou citar, obviamente, aquelas com as quais eu trabalho mais proximamente, que é obesidade, diabetes e um pouco hipertensão. E o que acontece? Esses pacientes crônicos, eles não precisam de ir ao médico para saber o que eles devem fazer. Um obeso, um diabético, ele sabe o que ele deve fazer. Todas as pessoas têm um telefone celular e o Google à disposição para saber o que deve fazer. Ele não faz por quê? Porque não consegue. Então, ele chega no médico, ele quer uma parceria. Ele não quer que o médico chegue para ele e diz assim: olha, você faça um exame de sangue, você faça uma ressonância, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, depois você volta para mim. Não é isso. Isso não vai acontecer. No Brasil, por exemplo, nós hoje tratamos apenas, com aderência ao tratamento, cerca de 20% dos hipertensos. Isso é muito baixo. E não importa que o SUS ofereça o medicamento. Se o sujeito não toma, não interessa. Não interessa se é caro ou se é barato. A gente precisa ter um sistema de aderência ao tratamento. A gente precisa ter um sistema que a gente olhe o paciente. A gente fidelize esse paciente, de maneira que ele volte e discuta conosco, médicos, o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. E eu queria agora, dentro disso que eu estou dizendo, lembrar Miguel Cotto, que diz que não existe doença, existe doente, porque existe, para cada doença, existe a reação particular de cada pessoa, que é única e que, às vezes, leva muito bem ou leva muito mal. Tem pessoas que coisas muito simples são uma catástrofe, e tem pessoas que coisas sérias não são tão catastróficas assim, depende do modus que cada um de nós tem de reagir a coisas boas e às coisas ruins. Além disso, nós temos hoje, no Brasil e no mundo, uma epidemia do nosso século, que é solidão. As pessoas estão extremamente sozinhas e conversam com as suas redes sociais. As pessoas não têm amigos, as pessoas têm seguidores. Na minha época, você perguntava a uma criança, um adolescente, o que ele queria ser, ele dizia para você: eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Hoje você pergunta, a pessoa te diz: eu quero ser influencer.
O que é isto? As pessoas não têm amigos, as pessoas têm seguidores. Então, se ela tem um problema, ela vai falar com quem? Ela não vai falar com ninguém, ela não vai colocar na rede social que ela brigou com o namorado, que o namorado não gosta dela, que brigou com a mãe, que brigou com o irmão. Não! Ela é sempre maravilhosa. A pessoa, eu estou dizendo, é sempre maravilhosa, está tudo maravilhosamente bem, o que não é real. Então, as pessoas estão vivendo mundos absolutamente fantasiosos. Como eu lido com obesidade, eu digo sempre, as pessoas maratoneiam séries e certamente não comendo alface com cenoura. Não é isto. Temos 70% da população brasileira com sobrepeso. Eu me lembro muito bem, quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, em 1975, eu fiquei extremamente chocada com os grandes obesos americanos. Hoje, qualquer um de nós que vai aos Estados Unidos não tem diferença nenhuma, é igual. Nós temos grandes obesos aqui, como temos lá. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos convencer as pessoas que é um modo de vida muito não saudável. A gente precisa olhar a cantina de escola, tanto escola privada como escola pública. Nós precisamos conversar com as crianças sobre o que comer e quais serão as consequências lá na frente. Então, eu acho que hoje, nessa maluquice de informações que a gente tem, deve haver, e eu estou muito feliz que o Josier tenha organizado esta semana e o Rio Health Forum para discutir que precisa ter vozes pensantes e consequentes para discutir com as pessoas as coisas que nós estamos fazendo que são ruins para nós mesmos, não são ruins só para as outras pessoas, são ruins para nós, são ruins para o meio ambiente. Eu estou indo, a semana que vem, para a COP30, para discutir, representando 28 academias nacionais de medicina, espalhadas pelo mundo, para discutir as consequências do clima sobre a saúde da população, não só brasileira, como mundial. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas que estejam lidando com saúde, sejam médicos, psicólogos, enfermeiros, ou nutricionistas, ou fisioterapeutas, e etc., estudem e saibam, basicamente, lidar com outras pessoas, tenham sentimento de humanidade, porque isto é o que o paciente está precisando. É muito importante o que você colocou a respeito de que a saúde suplementar ou o SUS tem que ser focado no paciente. Agora, o cuidador, o médico, o sistema de saúde também tem que olhar esse paciente com competência. Não importa ele olhar se ele não tiver competência para isso. E, de novo, o Brasil não é mais um país de jovens. Nós já invertemos essa pirâmide, nós estamos no cogumelo e, daqui a pouco, nós vamos ter um país de gente muito mais velha e que, obviamente, precisa de mais cuidados ainda. Então, é isso que eu deveria dizer. Quero parabenizar de novo e agradecer muito a atenção de todos. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina. Convidamos agora para fazer uso da palavra César Cury, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, representando aqui o Tribunal de Justiça. Doutor César. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria, inicialmente, cumprimentar a mesa, em especial ao Josier pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pessoalmente, representando o Tribunal de Justiça. Queria cumprimentar mais especificamente as duas expositoras que me antecederam e que me deixaram emocionado. O meu tema aqui, um juiz falando num congresso médico, é um negócio meio estranho, mas, como diz um amigo meu, juiz lá nos Estados Unidos, se espanta que, para internar um paciente no Brasil, é mais fácil procurar um juiz do que um médico. Então, essa relação está muito imbricada, né? A relação entre a medicina no campo geral, no plano geral, e a justiça como um agente importante, entrando tanto
na questão da saúde pública quanto no mercado privado da saúde suplementar. É um agente estranho que não deveria estar presente nesse contexto. Mas, naturalmente, como todos sabem, a Justiça atualmente é um grande repositório de demandas judiciais relacionadas à saúde. Os médicos são os nossos clientes preferenciais, os médicos, os planos de saúde, as operadoras, os prestadores, enfim, os hospitais, são clientes preferenciais. Nosso diálogo é um pouco truncado, porque são duas linguagens que têm dificuldade de se entender. A linguagem jurídica de um lado e a linguagem médica do outro. Isso gera uma série de problemas e fazem com que ninguém saia bem atendido. Nem o paciente, que tem que recorrer ao judiciário, nem o setor público, que tem uma interferência imediata, sobretudo no seu esquema financeiro, na sua estratégia de funcionamento, por uma decisão judicial. O setor privado, da mesma forma, sofre interferência de decisões judiciais diariamente. No painel anterior, o Defensor Público Geral do Rio de Janeiro deixou claro que existe defensor público de plantão à noite, só para cuidar de questões da saúde, todos os dias, todas as noites tem questões de saúde para serem tratadas. A minha preocupação, que não é de hoje, o José sabe bem disso, porque nós temos estado juntos em outras oportunidades, a tratar de temas como esse, é encontrar um modo de evitar a judicialização das questões da saúde. Isso não é simples, mas, sobretudo, por uma questão cultural. Nós temos, do ponto de vista jurídico, todas as condições para evitar o excesso de litigiosidade. Eu digo excesso porque uma coisa ou outra vai ter que parar necessariamente nos tribunais. Mas o excesso de litigiosidade. São milhares de processos, centenas de milhares de processos, todos os anos, relacionados às mesmas questões. Existem parâmetros de decisões judiciais já consolidadas, súmulas, repetitivos, enfim, decisões judiciais reiteradamente proferidas que estão consolidadas e nem por isso há uma modificação da rotina, seja das operadoras, das prestadoras, da empresa de saúde privada, seja do poder público, para se adequarem àquelas decisões judiciais. Para o bem ou para o mal, quando surge um litígio, numa sociedade civilizada, em última instância, quem deve decidir é um juiz, e aquilo está pacificado, pelo menos do ponto de vista jurídico. Mas a gente sabe que não é assim. O juiz não é um bom agente para resolver questões de saúde. O juiz não é um bom agente para determinar uma internação, para determinar uma cirurgia, para determinar o fornecimento de um medicamento ou para uma concessão de um home care. O juiz não é um bom agente para isso. Não deveria ser utilizado para isso. Então, o que eu proponho, para ser bastante objetivo, já falei isso anteriormente e vou reiterar, aliás, tenho falado isso muitas vezes, é que o setor privado, principalmente, porque nós estamos aqui mais tratando da saúde suplementar, tem um tempo para se dedicar a estudar fórmulas judiciais e jurídicas, normativas, que permitem, e isso eu falo com absoluta segurança, porque, enfim, é o campo onde eu trabalho, que permitem evitar a judicialização excessiva. Nós temos instrumentos normativos para isso, nós temos instrumentos contratuais para isso, nós temos tecnologia pronta à disposição para isso, com resultados que vão ser muito mais benéficos para todos nós. Então, não se pode esperar da justiça a solução, assim como não se pode esperar do médico
a solução para a presidente falou de Miguel Couto. Miguel Couto foi médico de Machado de Assis. Machado de Assis é um grande amigo meu, eu converso com ele todos os dias. E Machado de Assis dizia que ser médico é muito fácil, muito fácil. É só tratar do paciente, descobrir qual é a doença, tratar a doença, vencer a doença, dar saúde ao paciente, está tudo resolvido. Esse era o problema dele, que era portador de uma epilepsia severa. Então, não se pode esperar tudo da justiça. Ela não vai conseguir entregar. E vai, de algum modo, impedir ou dificultar que nós encontremos as soluções que estão ao nosso lado. Enquanto a gente se preocupar com excedente de litígio, a gente está deixando de olhar para as possibilidades de solução, e elas existem. Elas existem. Então, a minha proposta, para ser bastante propositivo e objetivo, é que a gente pare, tenha um pouco de cuidado, um pouco de atenção, um pouco de conversa, que a gente troque experiências e informações e dúvidas e procure chegar a um consenso. Eu tenho absoluta convicção de que, se a gente usar os instrumentos normativos corretos, eu poderia elencar aqui para os senhores, os instrumentos contratuais corretos estão disponíveis, as ferramentas tecnológicas e uma relação entre todos nós, dentro de um protocolo que a gente combine as regras mínimas de comportamento, seja para o paciente, seja para o advogado, seja para o hospital, plano de saúde, médico, as agências, com absoluta certeza, a gente diminuiria muito dessa litigiosidade. Todo o excesso dessa litigiosidade seria retido e tratado num ambiente extrajudicial. Então, estou querendo dizer com isso que o tribunal não vai estar lá, se for necessário, quando preciso, o tribunal vai estar lá para fazer o papel dele. Mas, ordinariamente, esse não deveria ser um papel dos tribunais. Esse deveria ser um papel dos principais agentes responsáveis pela saúde pública e pela saúde privada. Todos esses agentes precisam parar, precisam sentar, precisam conversar e encontrar a solução que existe. A gente precisa apenas, parafraseando aqui os médicos, de um bom profissional, bem qualificado, de um bom diagnóstico, de bons auxiliares, que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Eventos como esse são importantes porque a gente tem a chance de fazer essa troca, de apresentar essas questões e suscitar reflexões e provocar. Mas, mais importante que isso, a gente precisa objetivar, a gente precisa entregar. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, estão ficando doentes, os hospitais estão quebrando, os planos de saúde estão com dificuldade de operação. Os médicos sofrem. Semana que vem eu vou fazer uma palestra no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. O tema que me propuseram é o seguinte: por que o cirurgião plástico é um dos mais demandados na Justiça? O que a gente faz para evitar isso? Eu fiz um estudo para poder me preparar para poder falar lá, e eu falo, olha, a responsabilidade é de vocês. Vocês estão colocando a cabeça na guilhotina com muita facilidade. Dá para fazer diferente. Então, o que eu proponho é isso. Está na hora de a gente... Acho que a gente já discutiu muito esses assuntos. Acho que a gente tem todas as informações disponíveis. Está na hora de mudar. Isso precisa ser feito, isso precisa ser entregue para a sociedade brasileira. Não é possível mais. São 20 anos de litígios da saúde crescente, sem diminuir nenhum ano. Para o ano que vem, a gente vai bater mais um recorde. Então, a gente precisa parar, sentar a uma mesa, conversar exaustivamente até encontrar a solução que seja evitar a judicialização, pelo menos o excedente de judicialização. Então, essa é a minha reflexão, essa é a minha proposta, o meu desejo que a gente, então, consiga chegar a esse termo.
o Josier já fica convidado a liderar esse processo. Então, muito obrigado mais uma vez, Josier, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao desembargador César Cury, representando aqui também o Tribunal de Justiça. Convidamos agora para fazer o uso da palavra Marco Nascimento, vice-presidente adjunto de Inovação e Produção. Invertemos a ordem da Fiocruz. Bom, não é noite ainda, então boa tarde. Muito obrigado aos que estão aqui para esse encerramento. Acho que tem um agradecimento especial a fazer. Sexta-feira no Rio de Janeiro, todo mundo passou, viram um samba passando aqui, no entanto, cá estão, então agradeço duplamente. Agradeço ao Josier por ter organizado, ter feito esse convite. Estou aqui representando o presidente Mário Moreira, que infelizmente não pôde estar, esteve na abertura, né, mas tem um imenso respeito, tem uma relação histórica, eu acho, uma profunda da Fiocruz com a Iniciativa Física, com o Rio Health Forum. Acho que é sempre importante mencionar o território. Esse fórum acontece no Rio de Janeiro, é onde está a Fiocruz também, e isso tem uma dimensão fundamental para nós. Então, somos parceiros também nessa propósito de recuperação do Rio, e o que a gente vai tratar aqui, eu acho que passa bastante por isso, Josier, né? do momento que a gente está vivendo, e é bom ver a pergunta motivadora dessa mesa de encerramento aqui, porque na hora que me passaram, né, Marco, você vai estar na mesa de encerramento, e a pergunta é simples, né, como garantir direitos num sistema com limite de financiamento? E, na verdade, primeiro ela se estabelece como um desafio, parece que é um desafio intransponível, mas, pensando bastante na pergunta, eu acabei achando ela brilhante, porque ela nos dá a oportunidade de tentar inverter, tentar entrar e identificar na própria pergunta as possibilidades que nós temos de superar esse desafio. E aí eu já antecipo, né, que eu acho que essa conversa estar acontecendo aqui é um ótimo sinal, né? Significa que a gente está sendo capaz, a gente está num momento de múltiplas transformações, de fronteiras do capital, o mundo pós-Covid, né? Acho que todos os gestores públicos que acompanharam, né, a tragédia da Covid, eu vejo aqui tem colegas da Fiocruz acompanhando, inclusive de Biomanguinhos, prestigiando a mesa. A Covid foi essa gigantesca tragédia que deixou lições que a gente não pode deixar que sejam esquecidas, e deixou também algumas janelas de oportunidade que todos nós tivemos. Eu fiquei com muito receio de que elas se fechassem muito rapidamente. Elas não se fecharam ainda. Esse mundo, a discussão a respeito do papel da saúde, de forma geral, está diferente. A gente tem possibilidade de discutir a respeito do papel da saúde em múltiplas dimensões hoje de uma forma diferente do que era possível no mundo pré-Covid. Junto disso também, muito por conta das transformações tecnológicas e do mundo do capital, a gente tem visto uma migração do interesse, né, das empresas, das grandes corporações que estão na fronteira do capital, migrando para a área da saúde rapidamente. Então, você tem NVIDIA, né, que é o maior fabricante de arquitetura de inteligência artificial, atuando fortemente na área da saúde. A Apple, o CEO da Apple disse, há cerca de um ano, eu acho que ele acredita que o maior legado da Apple será na área da saúde, né, num futuro próximo. Eles acabaram de soltar, né, o novo AirPod Pro é também um dispositivo médico aprovado pelo FDA. Então, você tem essa transição, essas empresas estão migrando para o campo da saúde muito rapidamente. Isso traz consigo alguns indicadores, né, de que essa pergunta ela pode ter uma armadilha também. Né, qual é e a gente... Eu estou falando exemplos de coisas que estão, né, pulando aí no cenário internacional, mas a gente tem uma resposta gerada localmente, né, que é a inversão desse pensamento, que é como é que a gente, em que medida a saúde pode ser justamente provocar uma expansão desses limites de financiamento, né? Como é que a gente entende que, em vez de você pensar como é que a gente encaixa a saúde nesse pacote financiável, né, das políticas públicas que são financiadas pelos nossos impostos, e se a gente inverter e pensar, mas a saúde é uma imensa mola propulsora do desenvolvimento, ela gera muito, para cada real gasto aqui, a gente tem 5, 6, 7 reais de retorno, e aí você começa a ficar cada vez menos
disposto a perguntar quanto custa a saúde, porque você vai estar provocando a própria restrição desse ganho que você terá futuramente. E isso eu acompanho, né, eu sou parte do grupo de pesquisa do Complexo Econômico Industrial da Saúde, não é uma novidade, né, mas é uma grande felicidade estar falando aqui, nesse momento em que parece que há uma adesão, essa ideia está ganhando uma atração, José, né? A gente está sendo capaz de falar disso em escalas cada vez maiores. No Brasil, às vezes não é chamado pelo mesmo nome, né? Health Economic Industrial Complex, e, no entanto, as ações são muito semelhantes em outras dimensões também. A gente viu essa perspectiva ser adotada pelo próprio governo brasileiro, né? E eu acho que tem aspectos muito auspiciosos, não só pelo fato da saúde ser uma missão da Nova Indústria Brasil, mas também de essa perspectiva de você ter pautas sociais como indutoras do esforço de desenvolvimento industrial, como orientadoras, né? Você ter as missões da Nova Indústria Brasil são moradia, alimentação, mobilidade urbana, transição ecológica. Então, você tem as grandes demandas da população conduzindo, né, indicando quais são o que deve ser, para onde deve ser direcionado o esforço industrial. Então, eu acho que a gente pensar nessas cadeias produtivas de bem-estar, é uma frase que o próprio Carlos Gadelha já usou em algumas oportunidades, acho muito bonito, acho muito altivo do ponto de vista de desenvolvimento nacional, pensar na população, né, nas necessidades da população, orientando essas grandes estratégias de desenvolvimento. E se a gente puser, né, esse esforço nessa perspectiva, a gente consegue ficar menos desafiado por essa pergunta. E eu vejo a Fiocruz, né, como uma instituição gestora do SUS, que antecede o SUS e depois passa a existir em função do SUS. O SUS é parte também dessas transformações que a gente viu ao longo da Covid. Eu sempre uso o exemplo, né? Londres sediou as Olimpíadas imediatamente antes do Rio de Janeiro, e eles puseram o símbolo do NHS na abertura das Olimpíadas, e a gente sediou as Olimpíadas logo depois e não tinha o símbolo do SUS. Eu acho que hoje teria, né? Teve uma mudança na percepção da população em relação a esse patrimônio simbólico que o SUS representa, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, trazer a população para apoiar, para se engajar na defesa do SUS e entender que isso é um patrimônio que não é apenas do acesso à saúde, ele é a garantia ao direito da saúde. Aí você começou falando por que um jurista falando... Faz todo sentido, né? Saúde é, antes de tudo, um direito, é direito de todos e é dever do Estado. Então, tê-lo aqui, eu acho que faz um sentido total. A gente hoje tem uma condição muito maior de fazer essa defesa da saúde numa dimensão, né, antes de tudo, acesso, antes de tudo, ter essa garantia. As palestrantes que me antecederam também fizeram uma exposição brilhante a respeito de como a gente deve alcançar isso. Estilo de vida, a gente tem um cenário, a professora Eliette fez essa pintura desse panorama a respeito dos agravos mentais, né? A OMS acusa a pior carga de doença como a de agravos mentais até 2050. Então, a gente tem um cenário muito grave. Então, os desafios sobre o SUS são gigantes, né? Doenças crônicas, tem as múltiplas cargas de doença, a gente convive com doenças infecciosas, doenças crônicas, agravos mentais, etc. Então, se a gente entender que o SUS vai também, já que a gente tem esse compromisso assumido constitucionalmente de que, sim, vai ser gasto uma fortuna em saúde, em vez da gente dispersar esse investimento todo, e aí eu preciso fazer a maior ousadia foi colocar isso na Constituição. Isso está dado, né? Saúde é direito de todos os deveres do Estado. Então, já que isso é um desafio dado, vamos direcionar esse esforço aqui para dentro, para desenvolver localmente, ou, quando não for possível fazer localmente, que seja feito em arranjos, né, regionais, que o Brasil seja inserido nas grandes cadeias de valor. A Covid também demonstrou isso, que a gente não vai conseguir contar apenas com o sistema internacional vai falhar, né? Quando a gente tiver grandes crises sistêmicas, né? As grandes cadeias comerciais não vão atender quando eles estiverem tão vulneráveis quanto nós. Então, a gente tem que ter estratégias de apoio mútuo, né? O Brasil ainda tem uma capacidade industrial que dará conta, se a gente conseguir emplacar, implementar essas estratégias, a gente consegue, mas tem outros países que talvez não consigam, né, no nosso arredor. Então, é necessário que haja cadeias regionais de apoio mútuo, e todas essas estratégias convergem para
uma oportunidade de fortalecimento, de desenvolvimento econômico, não só brasileiro, regional mesmo, talvez, né, numa escala maior, ancorada na saúde. E aí eu acho que é essa perspectiva que me anima a responder, né, que essa pergunta talvez a gente consiga respondê-la mudando um pouco o enunciado. Era isso. Obrigado. Agradecemos Marco Nascimento, vice-presidente adjunto de Inovação e Produção da Fiocruz, e convidamos para fazer uso da palavra Aguinaldo Dantas, analista de Tecnologia e Inovação do SEBRAE. Por favor, Aguinaldo. Boa tarde a todos. Também deve estar fazendo a pergunta, né? O que o SEBRAE tem a ver com saúde? A gente não tem médico, a gente não é uma clínica, não é um hospital, né? E eu explico. Nós, como uma instituição que promove o suporte a micro e pequenas empresas, obviamente, temos clínicas, temos médicos autônomos, né, que buscam o SEBRAE para saber como empreender, como, né, abrir sua clínica, etc. Mas, mais recentemente, e por isso eu, que sou da unidade de inovação do SEBRAE, estou aqui. Recentemente, nós abrimos um programa chamado Catalisa ECT, que é um programa voltado para a geração de deep techs. O que aconteceu, para nossa surpresa, que a gente fala muito de startups, o pessoal pensa logo na área digital, né? A maior parte das startups são da área digital. Mas, quando nós criamos esse programa focado em deep techs, tentar levar pesquisadores para o mercado, qual foi nossa surpresa? Que a maioria esmagadora das deep techs trabalhadas pelo SEBRAE são da área de saúde. Saúde, fármacos, cosméticos, e serviços hospitalares que são atendidos pelo SEBRAE. Então, 40% das empresas que estão sendo trabalhadas, na verdade, pesquisas, e por isso que também a questão do financiamento, né, com recursos do SEBRAE, estão sendo apoiadas para a geração de soluções. E soluções, só para você esclarecer que tipo de soluções nós estamos trabalhando. No evento aqui, que teve aqui embaixo, por exemplo, um dos nossos pesquisadores descobriu uma forma de gerar a ibogaína, que é uma molécula bastante poderosa para uso, para tratamento de esclerose múltipla, tratamentos de dependentes químicos, né, que vem de uma raiz de uma planta chamada iboga. A princípio, se é um produto natural, não seria patenteável, né? Então, não tem interesse das farmacêuticas em produzi-lo. Mas ele conseguiu criar uma rota diferente na pesquisa dele. Ele é um pesquisador do Acre, não é uma pessoa dos centros mais esperados, que seria região sul e sudeste. Ele conseguiu extrair, não de uma raiz de uma árvore, porque se você extrai da raiz, você mata a árvore, certo? Mas da casca de uma árvore super comum no Acre, e a partir criou uma outra molécula chamada voacagina, que dali gera a ibogaína. Então, são pesquisas extremamente tecnológicas que estão surgindo pelo programa do SEBRAE. Um outro caso bastante interessante foi de uma neurocientista do Rio Grande do Norte, pesquisadora brilhante, jovem, pós-doutoranda, que descobriu um trabalho de neuromodulação para tratamento de quem tem dificuldade de locomoção, que já está sendo trabalhado e recebeu recursos do Google. Então, assim, são programas realmente extremamente vinculados à saúde, e hoje já nos consideramos membros do ecossistema de saúde. Nós assinamos recentemente um protocolo de intenções com a FINEP, BNDES, Anvisa, justamente para ver como é que a gente consegue levar essas soluções, né, para o mercado e beneficiar um grande número de pessoas necessitadas da sociedade, né, que precisam que essas pesquisas que estão nas universidades cheguem e realmente beneficiem, né, a sociedade como um todo. Foi falado que realmente a parte de o ideal é trabalhar mais a prevenção, né? Quando chega num remédio já está tarde, ou seja, você já passou por algumas etapas que deveria ter, né, evitado, né? Então, talvez a nutrição realmente é um aspecto muito importante de ser tratado. E o segundo maior número de produtos, né, inovadores que estão saindo também são do agronegócio. Muita tecnologia de bioinsumos, de como gerar mais alimentos, protegê-los, de aumentar a escala de alimentos,
também é outro, é um talento natural do Brasil, né? A gente sabe que a parte de agronegócio é um negócio principal do país e tem muita tecnologia em volta nesse mercado, que também o Sebrae está atuando. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande hoje de realmente fomentar toda essa cadeia de startups, que é o nosso business, né? Fomentar empresas e startups no mercado que são inovadoras. Foi um trabalho recente, né, de pesquisadores, que eu não lembro agora do que país, que provaram que, realmente, se um país se desenvolver economicamente, os que mais se desenvolveram nesse sentido são os que mais inovaram. E o papel do Sebrae é esse, hoje, né? É realmente fomentar novas empresas, mas empresas mais inovadoras, capazes de gerar realmente resultado para a sociedade. A menção da inversão da pirâmide brasileira, né, de etária, é algo grave, sim, no sentido que, ok, vão ter muitas pessoas mais velhas, é uma oportunidade que a gente chama de economia de prata, né? As pessoas com cabelo grisalho. Então, esse já é um direcionamento que a gente está trabalhando. Ok, as pessoas estão envelhecendo, quais são os produtos, serviços e soluções que a gente pode fornecer para esse público, né? Mas uma preocupação por trás disso é que, provavelmente, a maioria das pessoas não vão conseguir se aposentar com recursos do governo. Porque se a pirâmide investe, não tem pessoas jovens trabalhando para fomentar quem não está trabalhando. Então, a tendência, no futuro muito breve, isso é uma pesquisa do IBGE, fala que em 2041 a pirâmide já está invertida, ou seja, eu não vou estar de um jeito que um trabalhador para cada aposentado, vai ser uma coisa bastante insustentável. A maioria de vocês vão ter que empreender, de alguma forma. Então, assim, é uma outra preocupação. A gente está justamente num cerne, assim, num período bastante curto, de 15, 20 anos, de todos aqui terem que empreender ou se preocuparem em ter uma receita para se aposentar com seus recursos próprios, com os investimentos que fazem, etc. Né? Então, ok, por isso, nós estamos um dos patrocinadores dos eventos. Eu queria, né, cumprimentar todos a mesa, porque se todos aqui estão aqui porque têm um papel relevante a executar, né, nesse sentido. Eu gosto muito de uma frase, né, todos aqui têm um grande número de conhecimento, fruto da sua formação, etc. Né, uma frase até na minha palestra anterior eu falei sobre do Bruce Lee. Como assim Bruce Lee tem uma frase importante? Tem. Ele fala assim, o valor não está no que você sabe. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, todos aqui têm um papel muito importante, foi falado isso agora há pouco, né, de conhecer sobre os problemas, todos aqui já sabemos. Né? Está sendo discutido esse painel, todo esse evento, foi nesse sentido de discutir quais são os problemas, como é que a gente resolve. Ok, só que agora temos que fazer. Né? Temos que sair daqui com propostas que realmente mudem e melhorem o sistema, não só de saúde, né? Na verdade, o país tem diversos problemas. O Fórum é de saúde. Como é que a gente faz para melhorar a saúde do nosso país? Como é que a gente faz para melhorar a saúde das nossas empresas, certo? Da nossa sociedade? E aqui nós estamos para contribuir e ajudar nesse mesmo sentido. Obrigado. Agradecemos a Aguinaldo Dantas, analista de tecnologia e inovação do Sebrae. Chegou a hora agora de ouvirmos nossos anfitriões que desenvolveram esse debate intenso e produtivo que aconteceu nos últimos 3 dias. Para encerrar o Rio Health Forum, convido para fazer uso da palavra Dr. Nelson Taj, presidente do Rio Health Forum. Oi, pessoal, boa tarde para a noite. Bom, primeiro eu quero agradecer, através da mesa, todas as pessoas que participaram. Quando a gente estava desenhando o evento, conversando com o Rodrigo, que é o que coordenou tudo isso aí, estruturou isso aí, eu comentava que o importante é que as mesas reúnam pessoas que normalmente deveriam se falar, mas não conseguem se encontrar no dia a dia para discutir coisas importantes. E, certamente, as pessoas que estiverem assistindo também vão ter um grande benefício com isso. Né? Então, eu acho que a gente que acompanhou aprendeu muito.
Mas o que fica de lembrança, e aí, desembargador, um comentário, é que a gente tem que prestar atenção na essência dos problemas. A judicialização ela é consequência de um sistema que não funciona bem. Ela não é um começo e um fim de um problema. Se você não tratar a causa, a judicialização pode até resolver os processos, mas ela não resolve o problema do sistema. Então, a hora em que o sistema começar a funcionar melhor, a judicialização vai cair. Enquanto isso, vocês vão ter que ficar segurando na judicialização o volume de processos que só aumenta, né? Então, Carla, Eliette, falar. Então, a preocupação hoje é como é que a gente consegue fazer esse sistema que vai ser cada vez mais complexo. Eu digo hoje que o que está acontecendo na saúde é que o gestor, a gente, eu me coloco como um gestor, que a gente não conseguiu acompanhar a evolução da inovação tecnológica, que cresce com uma velocidade assustadora cada vez mais, da complexidade do sistema, do custo e da capacidade de gerar informação para entender o que está acontecendo. Porque um dos problemas que você tem quando o pessoal diz que eu sou uma pessoa focada em dado, né? Eu falei, não sou focado em dados, sou focado em resolver problema. Só que sem dado eu não consigo enxergar nem o que está acontecendo. Esse aqui é o grande problema. E aí hoje, então, quando você fala, e o que acontece hoje é que você, às vezes, se você não fizer o básico do básico, tudo que você fizer depois não funciona. O que é o básico do básico? Eu tenho que saber a escolha. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que escolher onde eu vou alocar isso. E além disso, a segunda parte é, já que eu tenho pouco, eu tenho que ser muito eficiente. Porque mesmo tendo pouco, eu tenho que dar o máximo possível. Enquanto a gente não fizer isso, o que eu digo é que o gestor ele deixou de ser um condutor do sistema e passou a ser um passageiro do sistema. Enquanto mais a gente não assumir a rédea da gestão do sistema de saúde, maior vai ser a distância entre a minha capacidade de gerar benefícios para a sociedade e o que acontece na prática. Então, a gente vive um momento urgente da gente conseguir ser realmente aquele que conduz o sistema para fazer as escolhas que são necessárias. Fazer escolha é muito difícil. Quando você se escolhe, você tem que dizer não para alguma coisa, você tem que se expor, é muito difícil fazer isso. Mas o problema todo é que se você não faz a escolha, alguém faz por você. Porque escolha é poder. Poder não tem vácuo de poder. Alguém vai lá e toma aquele poder. Então, a gente hoje que busca principalmente defender as pessoas mais humildes, a gente tem que defender o sistema inteiro, aqui a gente falou muito de parceria público-privado, mas o grande foco tem que ser, acaba sendo o SUS, por quê? Porque ali você tem 3/4 da população e porque ele tem as pessoas mais vulneráveis, que precisam de um Estado que cuide delas. Quando a gente não fizer isso, essas pessoas vão estar muito à mercê da sorte. Então, elas terem sorte de estar no lugar certo, né, onde elas têm alguma condição melhor, mas cada vez mais a sociedade vai sofrer, né? E a gente tem um problema prático que é o seguinte: a velocidade da inovação e o custo está acelerando muito. E se você olhar, por exemplo, o nosso PIB per capita, ele diminui a cada ano em relação ao resto do mundo. A gente caminha cada vez mais para estar na metade inferior do mundo em PIB per capita, enquanto o custo da saúde aumenta cada vez mais. Então, voltando para o começo, a ideia que a gente tinha quando começou a desenhar o projeto foi que a gente colocasse as pessoas que têm poder de escolha, tomada de decisão e ações para estarem juntas. Para que elas pudessem conversar, um ouvir ao outro, às vezes botar juntas as pessoas que deveriam estar no dia a dia conversando, mas que por um motivo do dia a dia ser tão corrido não conseguem. Então, a meta hoje, e eu acredito que a gente tenha conseguido, é fazer com que pessoas hoje que têm poder de escolha, que têm um papel relevante, se encontrassem. Quando você faz isso, você aprende cada dia mais. Você consegue enxergar o que você não enxergava antes e você consegue decidir e agir melhor. E eu espero que a gente tenha conseguido realmente trazer esse tipo de benefício para as pessoas e para a sociedade com esse evento aqui. E eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço aqui a nossa mesa para fechar. Obrigado. Agradecemos, Dr. Nelson Taixe. Passamos a palavra agora para encerrar o Health Forum, Dr. Josias Vilar, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, conselheiro do Rio Health Forum. Bem, muito boa tarde a todas,
a todos. Eu queria cumprimentar cada um desse nosso painel, e agradecendo e cumprimentando a cada um dos que aqui estão. Eu cumprimento a todos que estiveram aqui, mais de 300 palestrantes ao longo desses 3 dias, um evento memorável e que me enche de orgulho, me enche de alegria. E eu estava há pouco conversando com o nosso desembargador César Cury, que é um guerreiro da saúde. Ele tem tentado muito melhorar um dos nossos gargalos, que é a judicialização, e tem sido um batalhador imenso nisso. E a gente conversava um pouco sobre o que ele anunciou aqui, de tentar juntar todo mundo para encontrar uma solução que reduza a judicialização através de mecanismos que já existem, de mediação, de forma de encontrar maneiras de se fazer isso, em que contemple os interesses de todos os segmentos envolvidos nesse ecossistema da saúde. E é isso que o nosso desembargador César Cury está nos sugerindo fazer, é o que nós temos feito aqui no Rio Health Forum e na iniciativa FIS. Juntar pessoas, juntar os segmentos público e privado, juntar as lideranças desses setores, pessoas que trabalham no segmento, para tentar, através do diálogo, encontrar uma solução que seja capaz de atender às demandas da população brasileira, muito relacionada ao acesso. Acesso é a palavra-chave que tem nos guiado. Como garantir o acesso da população brasileira de forma equânime a serviços médicos assistenciais de qualidade. Nós sabemos que tem o setor privado suplementar, que tem lá os seus hospitais muito luxuosos, enfim, tudo bem, sempre vai existir pobre, vai existir rico, mas nós temos que ter no SUS, no Sistema Único de Saúde, a mesma condição de diagnóstico e terapêutico que tem no outro setor privado, e vice-versa. Não é razoável que nós não tenhamos capacidade de entregar à população brasileira as coisas que precisam ser entregues, que deixe lá os seus hospitais luxuosos para quem tem o dinheiro para pagar aquilo. Mas se eu tenho um câncer, eu não posso segregar a população que tem dinheiro para tratar um câncer da que não tem dinheiro não vai tratar o câncer. Isso não é razoável, não é aceitável moralmente, não é eticamente desejável que nós caminhemos por esse caminho. E é nessa lógica que a iniciativa FIS se fundamentou. Foi nessa lógica, doutor Eliette, foi nessa lógica que nós nos fundamentamos e partimos de um pressuposto de que a qualidade de vida de uma população, ela se fundamenta pelo menos em quatro pilares. O primeiro pilar para você ter uma qualidade de vida é você nascer rico. Pronto, você já tem um pilar que apoia muito a uma boa qualidade de vida futura. Não basta só isso, mas isso é importante para você ter uma qualidade de vida boa. O segundo pilar são os seus hábitos de vida. Se você tem bons hábitos de vida, tem uma probabilidade de ter uma qualidade de vida boa. Então, se você não é fumante, se você trata do seu corpo, faz atividade física, enfim, é uma série de condições, tem uma alimentação adequada, todas essas questões de qualidade de vida permite que você tenha, de hábitos de vida, que você tenha uma boa qualidade de vida futura. A terceira condição que eu herdei, por exemplo, eu não nasci rico, então essa primeira já me tiraram, eu já não tinha que ter qualidade de vida porque eu não nasci rico. Hábitos de vida, eu criei hábitos bons de vida. Já entrei no rol aí de possibilidade de ter uma boa qualidade. A terceira é a sua herança genética. Se você tem uma boa herança genética, a probabilidade de você ter uma boa qualidade de vida aumenta muito. Se a sua família
é uma família longeva, saudável, passa o código genético da sua família, aquele DNA que você carrega, se é de boa cepa, se é de boa qualidade, você vai ter uma probabilidade de ter uma boa qualidade de vida futura. Mas tem um quarto elemento que contribui também de forma decisiva para a qualidade de vida de uma população. Esse quarto elemento é um sistema de saúde de boa qualidade. E o sistema de saúde de boa qualidade requer profissionais de saúde de boa qualidade. Então, você não consegue ter um sistema de saúde de boa qualidade sem bons profissionais, como disse a professora Eliette. Nós precisamos que os nossos profissionais de saúde sejam bem formados. E é este sistema de saúde integrado, com dados integrados, capazes de reduzir as redundâncias, os desperdícios, capaz de fazer com que eu tenha a minha informação médica possa ser interoperável, que eu possa carregar comigo aonde eu vou, para que o médico, ou o enfermeiro, ou o profissional de saúde que está me atendendo possa tomar uma decisão mais adequada para a minha condição clínica naquele momento, porque ele tem uma informação que é portável, eu levo para onde eu for, e ela estará disponível. É isso que nós temos que produzir. Nós temos que produzir no Brasil uma condição de sistema de saúde público e privado integrado, capaz de reduzir os desperdícios, capaz de analisar, ter dados coletados, dados que se transformem em informação, como disse o nosso ministro Nelson Tait, e informação que se transforme em ação efetiva para toda a população brasileira. Esse é o compromisso da iniciativa FIS e do Rio Health Forum. Agora, eu queria guardar esses 2 minutinhos finais para os agradecimentos. Eu queria demais agradecer a todos que contribuíram. Essa equipe maravilhosa da iniciativa FIS, eu estou vendo aqui a Yasmin, estou vendo o Caio, tanta gente aqui presente que contribuiu ao longo de todo o ano para que a gente pudesse entregar um produto com a qualidade que foi entregue aqui, sob a liderança incansável, e agora o pai coruja, do meu filho Rodrigo Vilar, que está ali e que eu vou pedir uma salva de palmas para ele. E vou pedir mais ainda, que vocês também aplaudam essa grande figura que é Nelson Tait, porque Nelson Tait, ele foi o presidente do Rio Health Forum, e ele acaba de ser eleito pelos seus aplausos, renovando o mandato de presidente para o próximo ano, porque nós não vamos abrir mão de Nelson Tait da presidência do nosso Rio Health Forum, porque ele deu um show de capacidade de organização. Eu queria agradecer ao prefeito, eu queria agradecer ao prefeito Eduardo Paes, que tem sido um parceiro de primeira hora também na nossa iniciativa FIS de fazer o Rio Health Forum acontecer. Ele pediu que o nome Rio estivesse à frente para que a gente pudesse transformar a nossa cidade numa cidade irradiadora de inovação, de conteúdo, de transformação digital no setor da saúde. Não posso deixar de agradecer também ao governador Cláudio Castro e ao secretário Nicola Miccioni, que são parceiraços, que nos ajudam a fazer esse fórum acontecer, da mesma forma que a secretária de Saúde do Estado, Cláudia, o secretário de Saúde do município, Daniel Sorange, tanta gente, tantas empresas que participaram, a Firjan, a FEComércio, enfim, o SEBRAE, que é um parceiraço, e inúmeras indústrias que estão participando conosco aqui. Seria injusto eu ficar nomeando uma e esquecer outra. Eu agradeço de coração o fato de terem viabilizado economicamente a realização desse evento. A iniciativa FIS, para quem não sabe, é uma instituição sem fim lucrativo, suprapartidária. Tudo que está acontecendo aqui é bancado pelo ecossistema empresarial da saúde do Rio de Janeiro e do Brasil, que aloca seus recursos aqui para que a gente possa produzir e entregar esse conteúdo maravilhoso que foram esses 3 dias de eventos aqui. Muito obrigado a todos vocês,
Muito obrigado a cada um dos nossos palestrantes nesse painel. Que Deus nos proteja e espero vocês todos no próximo ano, nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Não sei se nesse mesmo lugar, ainda vai ser anunciado se será aqui, pelo tamanho que está esse crescimento que essa galera está aí, liderada pelo Rodrigo, que está fazendo, e pelo Nelson Tais. Nós vamos ter que talvez ir lá para o Rio Centro, porque não tem mais espaço para o negócio acontecer. Muito obrigado, tenham um bom fim de semana e até o ano que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Obrigado. Está encerrado, portanto, o Rio Health Forum até 2026. Obrigada a todos.